Olá, vou apresentar a curvadora de tubos industriais modelo HHW2J da Merax. Nesse vídeo eu vou fazer a montagem do equipamento, a apresentação do mesmo e também iremos trabalhar e ensinar dando dicas de como utilizar esse equipamento. Então vamos abrir a caixa. Ao adquirir essa máquina, vem então uma carcaça, que seria o pistão hidráulico, vem duas placas, sendo uma superior e uma inferior, que é a base, vem 6 moldes, esses moldes são para fazer a curva no tubo de meia, 3/4, 1 polegada, 1 1/4, 1,5 e 2 polegadas. Vem 2 roletes do suporte, onde fica o tubo na hora de fazer a curva. Acompanha também os 2 pinos para a fixação do rolete, uma alavanca para operação, as chaves, um conjunto de reparo aqui dentro, um par de luvas e o manual e o tripé, que são esses 3 tubos que nós vamos fazer agora toda a montagem do equipamento. Tiro os parafusos da base. Pego essa placa inferior. Apertado esses 4 parafusos, irei montar o tripé. Feito isso, eu coloco no chão. Esses roletes, eles têm o lado correto do tubo na hora de fazer a curva, então eu vou apenas colocar ele aqui para fazer a montagem. Vou montar a chapa superior, que é apenas um pino, colocado aqui. E encaixado nos roletes. Agora, aqui na frente, vai ser colocada a peça referente ao diâmetro do tubo a ser curvado. E aqui a alavanca de operação. Vale lembrar que todos os equipamentos Merax vêm com o número de série. Sendo assim, quando você precisar de qualquer tipo de peça, basta ligar, entrar em contato com a Merax, informar o número de série do seu equipamento, que eles têm todas as peças de reposição de todos os seus equipamentos. Eu vou colocar um molde para tubo de 3/4 apenas para fazer a simulação e mostrar qual é a operação do equipamento. Todos os moldes são apenas encaixados aqui no eixo do pistão. Primeiramente, para fazer a operação, deve-se soltar esse manípulo, onde ele libera o ar na hora do funcionamento do pistão. Então ele deve ficar sempre aberto enquanto estiver sendo utilizado. Quando for transportar, fecha ele, deixa ele fechado, exatamente para transportar e não vazar o óleo do pistão. Então vamos operar, vamos deixar aberto. Aqui na lateral tem um manípulo de operação, deve deixar ele fechado para que você possa fazer o avanço. Aqui nós temos 2 sistemas de operação. Um de operação de avanço rápido e um de avanço lento. Esse de avanço lento é para fazer a curva do tubo. Esse de avanço rápido é para que o seu molde aproxime-se aqui o mais rápido do tubo, para ele encostar rapidamente no tubo. Ao fazer isso, você vem e troca a alavanca para esse daqui de avanço lento, para você então fazer a operação e fazer a curva no tubo. Agora eu vou dar uma demonstração. Para fazer a operação, eu deixo esse manípulo aberto, deixo esse manípulo fechado e vou mostrar a diferença do avanço rápido para o avanço mais devagar. Vou levantar a placa superior para que possa ver melhor o avanço do pistão. Então, primeiro, o avanço rápido. Vejam que ele avança rapidamente. Agora eu vou trocar para o avanço curto. Vejam que o curso diminui bastante. Esse é o de operação, é o que vai fazer a força para curvar o tubo. Esse avanço lento também facilita o peso da alavanca, para facilitar, para que você não tenha que fazer tanta força na hora de curvar o tubo. Para que o pistão volte à sua posição original, basta abrir o manípulo, que ele faz o retorno automaticamente. Terminou, fecha o manípulo para voltar à operação.
Lembrando que para fazer essa operação, essa placa superior deve estar fechada. Agora nós vamos curvar um tubo para fazer a demonstração de operação. Esse equipamento faz curvas em tubos de meia polegada até 2 polegadas. Sendo que para fazer essas curvas em tubos, ele tem que ter aí uma espessura. A parede do tubo ela deve ser de no mínimo 2,75 milímetros de espessura e no máximo 4,50 milímetros de espessura, fazendo assim ângulos de 90 até 180 graus. Essa máquina é ideal para construção civil, estaleiros e montagem industrial, sendo essas montagens industriais para quem utiliza aí em linha de incêndio, quem trabalha também com montagem de linhas de caldeira. Então, para tudo quanto é curva de tubo industrial, essa máquina é ideal para isso. Vale lembrar que esse modelo aqui faz curva em tubos de até 2 polegadas. Porém, a Merax também tem modelos que fazem aí curvas em tubos de diâmetros maiores. Para começar a operar e fazer curva nos tubos, nós devemos primeiramente regular os roletes aqui no suporte. Esses roletes têm 6 furos de cada lado. Aqui nós temos uma etiqueta onde faz a orientação do tamanho do tubo que será curvado, em que furação esses roletes devem estar montados. Então, no último, como está agora, é para 2 polegadas, onde iremos fazer a operação agora com o tubo de 2, ensinando todas as dicas de como fazer para obter um melhor resultado. Mas se caso precisasse fazer uma curva no de 1 polegada, seria então no terceiro furo, que seria esse furo aqui. Então, teria que colocar um rolete nesse furo e do lado de cá, nesse rolete aqui. Como mostra essa imagem que é bem ilustrativa, bem fácil de entender aonde deve estar o rolete pelo diâmetro do tubo. Aqui nós temos as 6 matrizes que acompanham esse equipamento, então nós vamos pegar o maior, que é o de 2 polegadas, para a gente fazer essa operação. Ao utilizar essa matriz, o ideal é sempre passar um óleo lubrificante nela e encaixar aqui. O rolete vem com essas 3 faces para se utilizar nos tubos. Eu vou pegar a maior, que é o de 2 polegadas, e virar para frente. Então vou deixar dos 2 lados regulados para frente, onde eu também vou passar um lubrificante. Para fazer a demonstração de como se curvar esse tubo, utilizaremos então um tubo de 2 polegadas com a espessura da parede de 3,23. Esse tipo de equipamento não faz uma curva de 90 graus com uma única operação, porque esse daqui é uma curvadora de tubos, e não aquela dobradeira, aquela máquina que dobra um tubo. Então, por ela ser uma curvadora, você precisa medir aonde vai ser o centro da curva. Então, vamos colocar aqui no meio para fazer uma demonstração. O tubo tem 1 metro, eu vou marcar com giz aqui. Como eu tenho que dar alguns passes para que ele faça a curva do jeito que eu quero, uma dica importante é pegar o diâmetro do tubo e fazer as marcações. Então eu vou fazer outras marcações com o mesmo diâmetro do tubo. Uma no centro, 3 para um lado, e vou fazer aqui 3 para o outro. Por que essa marcação? Porque eu preciso dar alguns passes para que ele faça essa curva, porque é um tubo de parede grossa a chapa dele. Para fazer a operação, eu encaixo o tubo aqui. Esse é o maior tubo que ela faz a curva, que é um tubo de 2 polegadas. Baixo a chapa superior, deixando bem encaixados os roletes. A marcação do centro, que vai ser a primeira curva, eu deixo bem no centro da matriz, confiro se o manípulo está fechado, coloco na parte de avanço rápido e vou até encostar. Encostou, eu altero para o avanço mais lento. Então aqui eu começo o processo. Por ele ser hidráulico, eu não faço aquela força excessiva e ele começa a fazer a curva. Notem que ele já está fazendo a curva. Eu paro a operação quando esse tubo chega nessa face dessa flange. Recuo meu pistão, levanto essa parte.
Vejam como vai ficando. Aqui é o centro, então agora eu levo para o lado e deixo na próxima marcação do lado direito, no centro da nossa matriz. Deixo fechado o manípulo e começo com um avanço rápido, até encostar. Faço a mudança para o avanço e começo a operar. Quando ele estiver chegando próximo ao centro do tubo, eu volto e libero meu pistão para ele recuar. Tiro novamente a peça. Agora aqui é o centro, eu trago para o lado esquerdo, o próximo ponto do lado esquerdo no centro da minha matriz. Vou com o avanço rápido até encostar. E faço o mesmo tanto de operação que eu fiz para o outro lado. Libero aqui no manípulo. Porque ele é um curvador industrial, notem que é uma parede grossa de tubo e ele vai fazendo a curva do jeito que eu desejo. Agora eu altero para o outro lado para fazer a mesma operação. Se eu quisesse fazer uma curva como essa, de aproximadamente aí 45 graus, tá essa curva, já estava pronta. Assim eu vou medindo a curvatura com um goniômetro grande para ver o ângulo que eu preciso e vou trabalhando com essa ferramenta dando avanço até obter a curva necessária. Agora eu vou voltando até chegar no ângulo desejado, que no meu caso aqui serão 90 graus. Dá uma olhada como é que fica a curva. Vejam que o tubo está em 90 graus. Todos esses riscos foram feitos na medida. Então o tubo segue a linha de cima, segue a de baixo, formando então 90 graus num tubo de chapa grossa. Esse então é o procedimento que se faz nesse tipo de curvadora de tubos para que você possa obter aí um ângulo de 90 graus ou até mais ou menos, assim como você preferir. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida eu vou deixar na descrição aí o contato da Merax para, se você quiser entrar em contato, fazer algum orçamento, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com eles que eles vão atender muito bem vocês.